Olá pessoal, vamos fazer mais uma questão de física do nosso assunto de introdução à cinemática. Lembrando que a apostila está na descrição do vídeo, caso você queira aula teórica e mais exercícios desse tipo, beleza? Então vamos lá. Todo movimento é relativo. Então, pode-se dizer que para três pontos materiais A, B e C, então ele nos dá duas afirmações sobre três pontos materiais, que ele dá o nome de A, B e C, e aí então nós temos então que avaliar se o que essas afirmações estão dizendo é verdade. Vamos ver então o que diz primeiro a alternativa 1. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Isso não é verdade sempre. Eu vou te dar um exemplo onde isso não é verdade. Observe, o A está em movimento em relação a B. Quer dizer o quê? Se eu tomar o B como referencial, que é esse homem sentado aqui do lado de fora do ônibus, aos olhos dele, o A, que no caso é a mulher, está se movimentando. Beleza? A está em movimento em relação a B. Próximo. B está em movimento em relação a C. Então, agora olhe para esse homem que está aqui mais à frente no ônibus. A questão disse que o B está em movimento em relação a C. Então, pensa, o C está lá sentadinho. Na perspectiva do C, ele está parado. Quem está em movimento é o homem que está olhando. Tá? Lembrando que isso aqui eu explico mais detalhes na aula teórica. Então, nesse caso, o B está em movimento em relação ao C. Então, essas duas coisas nós constatamos aqui no exercício. Aí ele fala, então o A está em movimento em relação a C. Não, gente, olha só. O A e o C, um em relação ao outro, eles não estão em movimento. Eles estão parados, um em relação ao outro. Então, essa afirmativa está errada. Isso aqui poderia estar dando certo, professor? Poderia, em uma outra situação. Mas eu te dando aqui um contra-exemplo. Então, nem sempre isso aqui vai dar certo. Professor, quanto que poderia dar certo? Digamos que o C fosse um carro passando mais rápido que o ônibus. Né? Aí o A estaria em movimento em relação ao B da mesma forma. O B estaria em movimento em relação ao C, que é o carro que passou mais rápido que o ônibus. Aí quando eu olho para esse indivíduo C, né, que no caso é o carro, e o A, que no caso é a mulher, também estaria em movimento, certo? Mas eu te dei um contra-exemplo. Enfim, vamos para B. Na situação 2, ele diz, o A está parado em relação a B. Então, ó, a mulher e o homem, a mulher está parada em relação ao homem. B está parado em relação a C, então o homem está parado em relação ao motorista, tá? Aqui está bem pretinho aqui a imagem, né? E aí ele fala, então o A estará parado em relação a C? Sim, estará parado em relação a C. Então ele foi do A para o B, do B para o C, e no fim o A está parado em relação ao C, o C está parado em relação ao A também, poderíamos dizer, certo? Então isso aqui é verdade. Você não vai ser capaz de criar um contra-exemplo. Então, onde o A está parado em relação ao B, o B parado em relação ao C, e o A vai estar em movimento em relação ao C. Você não vai encontrar esse exemplo aí, beleza? Meio complicadinho, mas é mais uma questão de visualização.